Fala, gurizada, beleza? O vídeo de hoje é um pouco diferente porque nós vamos falar sobre futebol. Sim, futebol. Tu pode estar aí te perguntando, mas bate, o Cauê sempre fala sobre consumidor, sobre relações de consumo, sobre a forma que as empresas têm que atuar para atrair cada vez mais clientes, para respeitar os seus consumidores. Por que esse maluco hoje vai falar sobre futebol? Gente, eu vou falar sobre futebol por um aspecto central específico que é a paixão. O sonho de toda e qualquer empresa, não só no Brasil, mas no mundo, é fidelizar o seu cliente. É fazer com que aquele consumidor que compre uma vez contigo, que contrate uma vez o teu serviço, faça isso sempre. E no mundo do futebol, o torcedor, o consumidor, já é fidelizado por paixão. Eu, como torcedor do meu time, não vou deixar de consumir as notícias, não vou deixar de comprar os produtos, não vou deixar de ir ao estádio por qualquer falha de atendimento. Porque eu tenho aquela paixão, eu sou fidelizado ao meu clube, eu sou fidelizado ao meu time. E talvez justamente em função dessa fidelização automática que a paixão traz, os clubes de futebol no Brasil deixam de dar a atenção ao seu cliente, ao seu torcedor, ao seu consumidor. E deixar de dar atenção ao seu cliente significa literalmente rasgar dinheiro. No ano atípico como foi 2020, em função da pandemia, em que os torcedores não puderam ir aos estádios, os clubes brasileiros entraram ainda mais no poço do endividamento. E como que a gente pode aproveitar essa paixão, essa fidelização automática do torcedor para trazer mais resultados para um time, para trazer mais resultados para um clube, para fazer com que o time não tenha que vender 1, 2, 3 jogadores por ano para fechar as suas contas? A gente precisa começar a prestar atenção no mercado do futebol, que é o mercado multimilionário, como um mercado efetivamente de consumo. E isso só se dá através da ciência de dados, através da análise da necessidade do cliente, através da análise da necessidade do consumidor. E aí que entra o Customer Experience, Customer Success. Você pode chamar da forma como você quiser. Na WCES, do professor Quintino, do professor Marco Lopes, nós aprendemos muito que a ciência do consumo surge dos dados, surge da oitiva, de ouvir o cliente, de ouvir o consumidor. E os clubes de futebol do Brasil não ouvem o seu torcedor. Por que não existe em nenhum clube no Brasil uma política efetiva de Customer Experience? Por que o torcedor no Brasil hoje chega no estádio e não consome do estádio, não consome do bar do estádio, ele fica consumindo e bebendo a sua cerveja no bar da rua. Ele não tem uma experiência agradável no estacionamento, ele não tem uma experiência agradável de recepção nas áreas de atendimento ao sócio, ele não tem nenhum tipo de atenção especial. E com isso os clubes de futebol no Brasil perdem dinheiro. Perdem inclusive dinheiro daqueles consumidores que poderiam pagar mais por serviços agregados, por uma visita ao vestiário, por uma participação numa entrevista coletiva. Por que os clubes do Brasil não fazem isso? Grandes clubes da Europa, como o Manchester United, por exemplo, têm nos seus setores de relacionamento social equipes de analistas de dados exclusivas para verificar o comportamento do seu torcedor. Como é o gasto médio do torcedor que vai ao estádio? O que ele consome? Ele consome estacionamento, ele consome a cerveja, ele consome a pipoca, ele consome o refri, ele consome a pizza, ele vai na loja do clube, ele compra a camisa, ele compra o boto, ele compra a bandeira. Quanto que esse consumidor gasta num dia de jogo? Quanto que esse consumidor poderia gastar num dia de jogo? Que tipo de serviços adicionais tu poderia ofertar para esse cliente? Os clubes de futebol no Brasil literalmente rasgam dinheiro, jogam oportunidades no lixo justamente por não prestar atenção numa política efetiva de atendimento e centralidade do torcedor. O torcedor de um clube de futebol é o verdadeiro dono daquela grande estrutura, porque é ele que paga com a sua mensalidade de sócio, com a sua contribuição, com o seu ingresso, o salário dos jogadores, o corte da grama, o fornecimento de materiais esportivos. E esse torcedor não é ouvido.
O Customer Experience aplicado ao futebol é, hoje, o ponto central que todo e qualquer clube de futebol precisa implementar. Entender qual a necessidade real do seu torcedor, entender qual a necessidade real da sua torcida, implementar mais e melhores serviços a esse torcedor, vender experiências. A paixão por si nos leva ao encontro do nosso time. As experiências nos mantêm vinculados a ele, nos mantêm consumindo, nos mantêm vivos. E é justamente isso que os clubes brasileiros precisam começar a prestar atenção. Então, por isso o vídeo de hoje é sobre futebol. Totalmente vinculado à ciência de dados, não é empirismo, não é cheiro de vestiário, não é pé na porta, não é grito, é ciência, é análise real e efetiva da necessidade do cliente e da necessidade do consumidor. Clubes de futebol aprendam isso. Torcedores passem a exigir dos seus clubes que vocês sejam tratados como clientes, afinal de contas vocês pagam a conta. Fica aqui o meu recado e a minha reflexão. Nesse mercado multimilionário do futebol, por que que o torcedor é relegado sempre ao segundo plano? Isso tem que mudar e eu tenho esse compromisso. Customer Experience no futebol. Esse é o segredo. Um abraço, deixa teu comentário, deixa teu like, deixa tua impressão sobre esse vídeo. O que que tu acha? Eu quero te ouvir. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.